Estado de saúde de Jair Bolsonaro, direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan. Vitor Brown, as últimas informações, Brown. Thiago, já estamos aqui no estúdio Jovem Pan Blindex. O candidato Jair Bolsonaro continua internado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, na região do Morumbi, zona sul da cidade. E a evolução clínica é boa, o quadro permanece sem grandes alterações, ainda é estável e Bolsonaro, segundo o último boletim médico que foi divulgado ontem, não tem mais febre, nenhum sinal de infecção e inclusive voltou a receber alimentação oral. Isso já havia sido feito antes, os médicos tentaram retirar a sonda, colocar alimentação oral, mas a primeira resposta não foi boa e aí ele inclusive teve que passar por uma segunda cirurgia no intestino. Agora, ontem veio a informação de que os médicos voltaram com alimentação líquida oral e essa é a situação de Bolsonaro por enquanto. Ele permanece internado na unidade de tratamentos semi-intensivos do Albert Einstein aqui em São Paulo. Ontem, inclusive, Bolsonaro nas redes sociais se manifestou sobre a possibilidade da volta da CPMF. Essa informação começou a circular ontem e Bolsonaro foi ao Twitter e escreveu que não há essa possibilidade, que não haverá a volta do imposto da CPMF caso ele seja eleito. Ele escreveu na postagem no Twitter: ignorem essas notícias mal intencionadas dizendo que pretendemos recriar a CPMF. Não procede. Querem criar pânico, pois estão em pânico com a nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos. Temos consciência disso. Boa noite a todos. Essa foi a afirmação de Bolsonaro no Twitter e mais cedo ele chegou a dizer que o lema da campanha do PSL é chega de impostos. Thiago. Tá certo. Vitor Brown daqui a pouco volta com mais detalhes. Denise Campos de Toledo, que entrevistou o economista de Jair Bolsonaro nessa semana e ele negou a informação sobre a CPMF. É isso, né, Denise? Ontem nós voltamos a conversar a respeito disso, que até eu cobri a respeito da informação que estava circulando. A ideia dele não é uma CPMF naquele sentido tradicional que a gente conhece da CPMF. A ideia é uma reestruturação tributária muito ampla, com corte especialmente de encargos que incidem sobre as contratações. Eles querem gerar mais emprego, estimular a contratação através disso, da redução dos encargos e com essa redução dos encargos, se der certo todo o planejamento, haveria maior geração de empregos e aí esse bolo facilitaria inclusive a gestão da Previdência. Mas se pensa assim numa contribuição que seria uma forma de substituir. Então, uma reforma tributária pode ser, inclusive, sobre operações financeiras, mas não é aquela CPMF que vem apenas para arrecadar mais. Seria uma substituição dentro de um processo muito maior. Agora, quando se pega apenas esse ponto, olha, o imposto como a CPMF de volta, claro que você gera muita polêmica, inclusive Bolsonaro votou no passado contra a CPMF, fez todo um discurso na época contrário, então você tem um problema aí da forma como a notícia foi veiculada, criando esse mal-entendido e claro que é um ruído que aparece na campanha e coloca essa divergência, pelo menos um discurso, entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Mas o esclarecimento é esse. Não seria um aumento de carga tributária, mas uma reformulação muito maior. Augusto. Eu participei do evento promovido pela Veja com os candidatos que têm menos chance, ou nenhuma, ou pequena chance. O caso do Geraldo Alckmin, era o único que ainda pode ser considerado competitivo. E ao ver a exposição, eu participei da entrevista com a Marina Silva e com o Álvaro Dias e assisti a entrevista do Meirelles e havia mais alguém? E do Amoedo. Pois bem, aí eu me lembrei de uma história que eu ouvi do não sei se contei aqui, vale a pena repetir. O deputado Thales Ramalho me contou o seguinte: eu perguntei a ele na eleição de 89 o que é que fazia na campanha o deputado Ulisses Guimarães, com 3 pontos percentuais já há poucos dias da eleição, e ele continuava ali. Eu falei, vem cá, o Thales, o candidato, como é que ele atravessa essa fase final aí com um percentual tão baixo? Há evidências de que não tem chance. Ele falou, olha aqui, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. Um cara apaixonado por uma mulher, ele acredita que ela vai ficar com ele. Ela está apaixonada por outro, mas ele acha que vai dar tudo errado, o cara vai fazer uma lambança e que um dia ela vai estar ameaçada por alguém, passa um cavalo branco, ele monta, recolhe a mulher e tal. Ele acredita em tudo, mas a ilusão eleitoral é pior, porque o cara acredita que todos os indecisos vão votar nele, que vai haver alguma coisa
um erro muito grave dos líderes, dos que estão à frente dele, né? E ele vai ganhar a eleição. Eu ontem não notei esse tipo de ilusão só notei no Henrique Meirelles. Os outros se queixaram do voto útil, disseram que foram prejudicados pelo atentado contra o Bolsonaro. Agora, você ouvir o Meirelles é uma coisa delirante, porque ele falou mesmo: eu tinha 1, agora eu tenho 3, é uma tendência, vai acontecer isso nos próximos 18 dias, eu chegarei ao segundo turno. Então eu fui olhando e ele estava falando sério. Então não deixa de ser uma forma de loucura, né? A ilusão eleitoral é que move boa parte dessa turma. Eu notei que os outros já desistiram disso, já se livraram, o que mostra que eles estão aí pagando para ser mesmo. Estão participando da reta final, achando que o dia seguinte é mais longo, que o de hoje será mais curto que o próximo. E só para fechar, passa a hora. É isso, Augusto. E só para fechar o nosso giro, os bombeiros de Minas Gerais notaram algo errado na página do Twitter dos bombeiros. Alguém retuitou alguma postagem de Jair Bolsonaro e o comando dos bombeiros, esse comando está culpando uma possível ação de hacker. Alguém usou a página dos bombeiros para se manifestar de forma favorável ao candidato Jair Bolsonaro e o comando dos bombeiros está falando em página invadida.